de lei original que pareciam coerentes e necessários. Narro todo esse processo para que meus nobres colegas, deputados e deputadas, percebam que um trâmite tem sido tortuoso, demorado, mas, acima de tudo, permeado por uma tentativa conciliadora por parte da relatora. Nesse ponto, devo esclarecer meu entendimento com relação àqueles dois posicionamentos que citei acima, de confirmação ou negação da existência da dislexia e do TDAH. Posso garantir que tenho a mais absoluta convicção e segurança em afastar qualquer tese que negue o reconhecimento desses distúrbios. Não poderia apresentar um texto de substitutivo que não fizesse referência expressa à dislexia e ao TDAH. Associo-me, assim, à Carta de Esclarecimento à Sociedade sobre o TDAH, seu diagnóstico e tratamento, recentemente publicada por entidades como a Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira do Déficit de Atenção, Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, entre diversas outras associações. A carta está anexa e eu, devido ao correr do tempo aqui, eu vou pular a carta. Nesses termos, enquadro meu posicionamento, senhores e senhoras deputados. Acredito, e novamente trata-se de trabalho de pesquisa, desenvolvido por mais de um ano, que crianças com dislexia e TDAH têm o direito de serem reconhecidas, bem como serem atendidas no sistema de educação e saúde, com cuidado próprio, de forma a garantir a maximização de suas potencialidades e sua qualidade de vida. Refuto por completo a pecha de querermos dopar nossas crianças, de querermos domesticá-las ou restringi-las. O médico que erroneamente prescreve Ritalina para uma criança ou um adolescente está cometendo evidente falha profissional. Mas, de forma alguma, essa falha profissional de diagnóstico lança dúvidas quanto à existência do distúrbio ou o reconhecimento do benefício da droga para os casos em que há efetivamente o distúrbio. O problema aí é de capacitação do profissional, informação e conhecimento. Em muito, o projeto de lei 7.081 de 2010 está justamente ocupado disso. Qualificação de diagnóstico. Dessa forma, apresentamos substitutivo que garante que o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, compreendendo a identificação precoce, encaminhamento para diagnóstico e apoio terapêutico, ambos sempre feito por profissionais da área de saúde, bem como apoio educacional na rede de ensino. A premissa elementar do texto proposta é de clareza absoluta e não se imagina como negar sua relevância. Educandos com dislexia ou TDAH que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ser assegurado apoio da própria escola, podendo contar com apoio e orientação da área de saúde, da assistência social e de outras políticas públicas. Não se criminaliza, não se generaliza. Tratam-se, e tive a oportunidade de confirmar isso, incontestáveis vezes, de crianças inteligentíssimas, brilhantes, estimulantes e estimuladas. A nós, cabe somente oferecer-lhes as técnicas, recursos e estratégias que lhes garantam o primordial direito à educação e ao aprendizado. É certo que, em grande parte, e efetivamente da política pública, a efetividade da política pública que aqui se propõe está lastreada no entendimento, dentro da comunidade escolar, do que de fato é a dislexia e TDAH. O aluno bagunceiro, entre aspas, não pode ser imediatamente relacionado a esses distúrbios, e os defensores dessa política pública jamais se associarão a generalização tão grosseiras. Justamente para permitirmos que somente seja tratado como distúrbio aquilo que distúrbio for, é indispensável que ofereçamos aos nossos professores as informações, a capacitação, os canais institucionais multidisciplinares para encaminhamentos.
Isto está previsto no artigo 5º do substitutivo ora proposto, que garante aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive com relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial. Dessa forma, diante da evidente pertinência da matéria, e por acreditarmos que o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, somos pela aprovação do projeto de lei número 7.081 de 2010 e dos projetos apensados, número 3.040 de 2008 e número 5.700 de 2009, na forma do substitutivo apresentado e pela rejeição do projeto apensado número 4.986 de 2009. Obrigada. Muito obrigada, deputada Mara Grabili. Eu não posso evitar de comentar a qualidade do seu relatório, independentemente e sem querer influir na votação dos meus pares, mas é tão bom quando a gente vê que uma relatora designada se preocupa em fazer um exaustivo exame da matéria, nos colocar com clareza as contraposições existentes, fundamentar seu voto, sua posição, conversar com todos os atores e protagonistas desse processo. Parabéns pelo trabalho realizado. Quero, então, pôr a matéria em discussão. Deputado Pedro Kissai é o primeiro inscrito. Eu quero cumprimentar a nobre relatora e eu tenho uma preliminar para verificar, do ponto de vista regimental, se esta matéria não cabe mais vista, para que eu pudesse aprofundar ainda mais do que tenho como... Já lhe respondo que não cabe. Não cabe. Então vamos para a discussão de mérito, então. Se não cabe, eu vou tentar aqui colocar a complexidade deste tema e deste debate, para que, se pudéssemos, então, não solicitando vista, permitir que todos os nobres colegas a gente pudesse avançar nessa discussão e, se damos conta hoje, ou adiar para a próxima sessão. Em primeiro lugar, toda essa discussão de mérito, eu acho extremamente importante quando os deputados, os nobres colegas, propõem enfrentar esse debate, enfrentar esse tema. E acho que é mérito. E acho que a relatora conseguiu não só trazer o debate dos projetos proponentes dos nossos parlamentares, mas também buscou se subsidiar no diálogo, no debate democrático com muitas entidades, inclusive com o governo federal. Então, eu acho que isso eu quero reconhecer e mostra a profundidade e a complexidade deste tema. Em segundo lugar, vamos discutir as teses do mérito desse projeto. Eu estou aqui, não sou especialista no debate de diagnóstico de possíveis distúrbios, disfunções, então não sou técnico nessa área especificamente. Mas tem algumas discussões que são enquanto teses do processo de educação, do processo de ensino-aprendizagem, da educação escolar. E essa discussão de diagnosticar distúrbios, diagnosticar dislexia, disgrafia, transtornos de déficit de atenção, com ou sem hiperatividades, esse fenômeno dentro do processo escolar, tu tem diferentes abordagens. Quando você parte do princípio de que essa é uma questão individual e tu tem que diagnosticar lá da criança e tratá-la individualmente, é um ponto de partida. E acho que esse é o ponto central da nossa discussão aqui. Se nós vamos discutir determinadas patologias dentro dessa relação ensino-aprendizagem, e dentro dessa patologia nós vamos discutir medicalizar, dar um medicamento ou não para essa criança, nós podemos estar correndo o risco de patologizar a própria criança e desconsiderar a complexidade do tratamento deste tema e desta realidade. Em segundo lugar, se nós temos já uma ampla literatura no Brasil, que para além dos psiquiatras, que nós já conhecemos a tradição e a formação acadêmica deles, para além dos neurocientistas, que não tem nada de discussão educacional e escolar, de relação ensino-aprendizagem, eles têm uma outra formação acadêmica que nem na grade curricular tem para os psiquiatras, para os neurocientistas, qualquer discussão de relação ensino-aprendizagem. Nós temos que discutir com os especialistas que discutem, tanto do âmbito da psicologia educacional, quanto da sociologia educacional, quanto da filosofia educacional, esse debate e essa complexidade. Sobre a sociologia, o ministro esteve aqui e disse
Uma criança que não teve boa alimentação no primeiro ano, não teve direito à creche, não teve direito à pré-escola, fala 4.000 palavras. A outra fala que tiveram todas essas condições, pode estar falando 12.000 palavras. Quem sabe esse é um ponto de partida, inclusive do bullying. Quem é atrasado, quem é burro, quem não aprende, etc. E N razões. Então, quando você discute algumas situações de diagnosticar e pensar individualmente a criança e transformar no espaço escolar um espaço de discussão de saúde, e não no espaço privilegiado do sistema único, dos especialistas na área de saúde, e misturar a saúde com o processo educacional, é o segundo risco desse debate, dessa construção. Em terceiro lugar, a questão da responsabilização. De quando tu pensa abordar e enfrentar esse problema, a partir da constatação da responsabilização da criança pelo seu sucesso ou seu fracasso, ou seu problema de dislexia, ou de hiperatividade, ou não, transtornos de déficit de atenção, dessa relação de aprendizagem, colocar a responsabilização e, portanto, o tratamento a ela individualmente, para mim, esse é o maior perigo da tramitação de um debate desta natureza. E eu quero aqui, não sou eu, mas eu quero aqui não só discutir com o Conselho Federal de Psicologia, eu quero trazer aqui a minha universidade, que também tem posição, as diferentes entidades num fórum de discussão do Brasil inteiro, para que eu possa ter não só a crítica a prosseguimento deste projeto com esse enfoque no indivíduo, esse enfoque na criança, esse enfoque no tratamento, esse enfoque nesta construção de relação de aprendizagem. Eu estava percebendo o próprio Nazareno, que fez todo o debate também com diferentes entidades, só para vocês terem presente diferentes entidades que se manifestam contra esse projeto. Para todos os meus colegas parlamentares ter a dimensão da complexidade que é esse tema. A Anhanguera Educacional, Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, com representação dessa entidade também de São Paulo, Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, da DUSP, Associação Palavra Criativa, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, Centro Acadêmico Yara Yaverberg, da Psicologia da USP, Centro de Saúde e Escola Samuel Barros Pessoa, Butantan, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA, Conselho Federal de Psicologia, sim, também. É uma das entidades que se posiciona, e é legítima como qualquer outra entidade, e acho que tem muito a discutir e contribuir, porque está discutindo a questão psicológica, para além da questão individual da psicologia. Conselho Federal de Fonoaudiologia, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional do Rio de Janeiro, Colégios Universitas, Ensino Médio Santo São Paulo, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que tantos debates fez aqui conosco, Departamento de Psicologia da Unicentro, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, Paraná, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Portanto, são todas áreas também na área médica. Os médicos, pediatras, fonoaudiólogos, não é só de outras áreas da filosofia ou da sociologia. É também da área da saúde que quer discutir esse tema com mais profundidade. Faculdade de Educação da Unicamp, Faculdade São Bento, Faculdade Social da Bahia, Fórum de Entidades Nacionais de Psicologia Brasileira, Fórum Paulista de Educação Infantil, Fórum de Saúde Mental do Butantan, que também é um fórum de saúde, e é contra esse projeto da forma como foi construído. Fundação Criança de São Bernardo do Campo, e aqui vou mais rápido agora, mas para ter um pouco a dimensão. GT Interinstitucional Queixa Escolar, Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Curitiba, Instituto Sede Sapiense, que tem uma história que eu venho dessa tradição, Rede Humaniza SUS, Coletivo de Editores, Sindicatos Profissionais de Educação e Ensino Fundamental Municipal de São Paulo, Sindicatos Psicólogos do Estado de São Paulo, Sociedade de Pediatria de São Paulo, Rede Humaniza SUS do sistema, ou Rede de Humaniza SUS, eles dizem, tem que discutir isso aí, tem que enfrentar esse problema, mas não individualizando o problema lá na escola da criança.
Tem que discutir numa complexidade de discussão de saúde pública, no outro aspecto e em outra dimensão. Universidade Estadual de Maringá, Faculdade de Educação da Bahia, Universidade Paulista, Laboratório Institucional da USP, Universidade Comunitária do Oeste Catarinense, no Chapecó, da minha universidade, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Unesp, Instituto de Biociências, que é uma área também que discute a questão do corpo, a questão da biologia, a questão das ciências, União das Mulheres do Município de São Paulo e Laboratório de Pesquisas em Educação, Educação Especial, UFSCar. Então, estou tentando dar uma dimensão. Então, eu estou querendo fazer um apelo à nobre relatora para que os deputados possam ter a dimensão do que é nós da Comissão de Educação e Cultura trazer para o âmbito de uma escola o tratamento da complexidade, da questão da dilexia, da hiperatividade e de outros transtornos de déficit de atenção, colocar dentro dessa perspectiva, como está sendo abordado os diferentes projetos. Então, nós temos que discutir melhor. Eu não tenho condições mínimas de não ser, a minha posição agora é se é para votar, eu vou votar pela rejeição ao projeto, por convicção pessoal, convicção acadêmica, por discussão do viés sociológico, pelo viés psicológico, pelo viés filosófico, pelo viés da saúde, inclusive de todos os grandes debates das grandes instituições de ensino superior do Brasil e de São Paulo. E as instituições de saúde de São Paulo foram as que mais acumularam discussão nesta matéria. Portanto, nós não estamos discutindo eu como educador da área de ciências humanas e sociais só. Não estou vendo por uma visão sociológica, só ou filosófica, este fenômeno e esse tipo de comportamento das crianças. Mas colocar dentro desta ordem, de colocar com enfoque como uma questão individual da criança, tu diagnostica, tu trata, diagnosticando, tratando, tu resolve o problema, vai vir muita gente para trás, de trás para trazer esse problema e vai continuar tendo problema, porque não vai ser resolvido. Então, e eu respeito todas as associações, tanto da psiquiatria, como das outras entidades que têm se manifestado a favor, mas eu quero crer que esse acúmulo acadêmico dessas instituições que se manifestam aqui também tem legitimidade democrática para questionar um viés. Portanto, tanto é legítimo aprovar um projeto dessa natureza, quanto é legítimo questionar, e nesse questionamento, pela complexidade que tem, eu não quero encontrar culpado novamente nas crianças e transformar as crianças em vítimas, serem tratadas de uma forma que elas se patologiza a própria criança, o próprio indivíduo, sem construir relações sociais, culturais, históricas, no processo de ensino-aprendizagem. Professor Dorinha, por favor. Não, presidente, eu, na verdade, entendo que o próprio relatório da deputada está muito completo. Entendo também as preocupações do Pedro, que se manifesta em relação à complexidade e o cuidado. E, ao mesmo tempo, eu me preocupo porque são problemas concretos que influenciam no desempenho dessa criança na escola. Não são imagens que ainda não existe comprovação da situação, problema que se instala na educação. Eu não sei se nós teríamos condição de aprofundar, mas lendo o substitutivo apresentado pela deputada, eu entendo que aqui existe uma provocação de política pública, não tem nada dizendo que vai ser feito de uma forma ou de outra, Pedro. Por isso, assim, eu queria muito ter acesso e saber se essas entidades tiveram acesso ao final do relatório da deputada. O que vi no substitutivo, existe uma provocação pública para que educação e saúde se organizem para definir políticas de atendimento, que a criança tem direito a ter acesso. Entendo que os nossos professores, na sua maioria, não têm condição, e nem acho que é papel da escola fazer esse atendimento. Agora, o diagnóstico, ele acontece, é igual uma criança que vem para a escola e que tem, por desempenho, a gente observa que ela tem um problema de audição que compromete seu desempenho, que ela tem um problema grave de visão que compromete, e que, inclusive, levaria a uma pecha, inclusive, discriminatória de uma criança que teria uma dificuldade de aprendizagem, mas, na verdade, é um problema de saúde. Então, assim, acho que o tema não pode ficar debaixo do tapete. Eu acho que a situação, ela precisa ser enfrentada. Se houver, me disponho, se houver algum tipo de acordo para uma discussão, para tentar encontrar uma alternativa, eu me coloco à disposição,
Mas acho também que o próprio voto da relatora existe muito mais uma provocação do ponto de vista de política pública, e não de direcionamento, o que também concordo com os riscos que a gente corre pensando na nossa estrutura de formação, inclusive da área médica, que tem uma grande tendência à questão do tratamento só medicamentoso, né, com droga. Vamos, antes de ouvir a relatora... pedir a palavra. Exatamente, antes de ouvir a relatora... Passar a palavra pela ordem de inscrições à deputada Alice, depois ao deputado Jean Willis. Senhor presidente, igualmente a Vossa Excelência, eu quero louvar o esforço da deputada Mara. Foi um esforço enorme. Ela fez, talvez, um trabalho de caracterização dos distúrbios de atenção, né, do TDAH, dessas relações de observação científica recentes, da dislexia em geral. Louvável. Nós não podemos perder este conteúdo, não podemos perder essa contribuição. Essa é uma grande contribuição a esse processo. A escola, ela não está pronta para o diagnóstico, mas ela tem que ser, né, orientada para o auxílio diagnóstico e terapêutico. Né? Mas é um assunto da mais delicada malha, né? Porque nós fazemos essa permeável membrana entre a saúde e a educação, levando inclusive a uma natureza de responsabilidade da mais alta monta. Então eu quero concordar com o deputado catarinense, porque nesse sentido, por exemplo, a simples citação de que a Ritalina é erroneamente prescrita para pacientes, isso gerará um processo relacionado com a área da neurologia, da neuropediatria, junto ao Conselho Federal de Medicina e de Farmácia, que poderá nos travar integralmente o debate de inclusão da escola nesse processo. Porque há casos em que a Ritalina é necessária. Eu sou farmacêutica bioquímica e tenho clareza de que há casos em que a Ritalina é benéfica. Então, nós temos que fazer a ponderação sobre o elemento clínico, que não estamos aptos para pegar a mão do prescritor, mas estamos aptos a constituir mecanismo facilitador de que a escola ela esteja apta para ajudar no diagnóstico, para encaminhar a criança, onde há verificação do distúrbio, ao médico adequado, não é? Não que ela seja diagnosticadora. Eu, por exemplo, uso óculos desde os 7 anos. Hoje, com um grau mínimo, já pelo cansaço visual. Mas quem diagnosticou que eu tinha, não é, uma hermetropia foi a minha professora. Então, acontece que os professores, não estão, em geral, até pela superpopulação das salas de aula, orientados para tal. Então, o conteúdo da Mara é um conteúdo especial. Não podemos perder. Mas também decidir peremptoriamente sobre isso, com essa avalanche de entidades tratando da matéria, seria talvez uma imperícia da nossa parte sobre conteúdo tão delicado. Então, presidente, eu não sei, me parece que já não há condições de vista, não é? No entanto, há uma matéria da maior importância que pode gerar... Posso conhecer, eu vou encaminhar um apelo do Pedro que sai, que pode ou não ser subscrito, reforçado para a consideração da relatora apenas. Pois não. Que seria um apelo de um aprofundamento sobre a matéria. Não, só a relatora pode fazer isso. Eu quero, portanto, sustentar esse apelo com argumentos similares, não é? Compreendendo que há uma fronteira muito lábil, né, entre a saúde e a educação neste caso, e que nós temos que criar mecanismos de fortalecer a escola para ajudar no diagnóstico, mas jamais lhe conferindo a natureza diagnosticadora e muito menos de tratamento acerca dessas síndromes e doenças já caracterizadas pela Organização Mundial de Saúde. Deputado Joaquim, depois a deputada Mara Gabrilli para consideração final. Será que eu poderia fazer um esclarecimento um pouquinho antes do deputado Se o João Willis topar, claro, concordou. Primeiro que eu queria fazer um esclarecimento, porque algumas coisas que eu estou ouvindo não diz respeito ao texto que eu li.
Primeiro que o texto que eu li, ele é muito claro e cuidadoso quando ele diz que dentro da escola, um professor vai ser capacitado a ter técnicas pedagógicas para lidar com um aluno disléxico ou que tenha TDAH. Diagnóstico é feito na saúde e qualquer tratamento relacionado à saúde é feito na saúde e não na educação. O projeto é claro. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser estabelecida em um serviço de saúde que apresente a possibilidade de avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Eu queria dizer também que essa lista que foi lida, alguns nomes dessa lista, como, por exemplo, o Conselho Federal de Fono, me ajudou a escrever o projeto. E se eu fosse fazer uma leitura aqui das entidades que são a favor desse projeto, eu ficaria aqui até amanhã. Então, eu quis poupá-los disso. E, além de tudo, eu gostaria muito de não me decepcionar hoje com essa casa. Porque não dá para dizer que esse projeto seja uma decisão peremptória, já que eu apresentei o meu relatório em agosto do ano passado. E a gente está em novembro desse ano. Eu gostaria que crianças disléxicas que passaram a ter um atendimento especializado, educacional, viessem aqui dar o depoimento delas, qual foi a sensação de um dia para o outro, elas descobrirem que não eram burras. E que, pelo contrário, elas têm uma forma muito mais singular de aprender, e quando isso foi percebido pelo professor, elas passaram a aprender. E trazer crianças aqui com transtornos de déficit de atenção, que nunca tiveram uma educação especializada, e são tratadas como crianças bagunceiras, como crianças que não tiveram educação, embora não seja esse realmente o fruto do problema que elas apresentam. E eu acho que ouvindo esses relatos e sabendo que em outros países, que muitos já avançaram, não existe uma classe de aula sem que tenha uma criança com transtorno de déficit de atenção ou dislexia junto com todas as outras. Por quê? Porque existe política pública para tal. E o projeto de lei pede política pública. E se a gente for ficar discutindo mais meses sobre isso, quem paga são as crianças que não têm esse atendimento especializado e que estão na escola esperando para serem atendidas. E o problema não é de aprendizagem. Como dizia um velho português, né, professor, o problema é de ensinagem. Então, quem tem que ser capacitado para ter uma técnica pedagógica adequada são os professores, e é isso que o projeto traz. Obrigado, Mara. O João Willis é a última palavra, mas eu queria submeter a apreciação do plenário, antes do deputado João Willis se manifestar, a prorrogação da nossa reunião, porque nós estamos chegando próximo do limite, até a conclusão da apreciação deste item. Ok. Algum encaminhamento contrário à proposta do presidente? Não havendo, então fica automaticamente prorrogada esta votação, esta reunião, até o fim deste item. Automaticamente a reunião será encerrada com a convocação para a próxima terça-feira da próxima reunião ordinária. Deputado João Willis, por favor. Obrigado, senhor presidente. Deputada Mara, Vossa Excelência sabe o quanto eu tenho um apreço pela sua pessoa. O que está em jogo aqui não são questões pessoais, estamos debatendo política. Então, primeiro eu queria que Vossa Excelência não levasse em conta as críticas e os apontamentos feitos como algo pessoal, não é. Lendo o seu relatório, eu achei muito bem consistente. Vossa Excelência traz um problema que existe, isso é fato. Embora eu ache que limitar 2 diagnósticos limita a própria política, porque não são os únicos diagnósticos possíveis, né? Mas é impossível, assim, não levar em conta os argumentos trazidos pelo deputado Pedro Quixay. É impossível não levar em conta as mediações culturais na ensinagem e aprendizagem. Essas questões têm que ser levadas em conta. E ainda que eu perceba um claro esforço de Vossa Excelência em dialogar com essas forças de oposição na construção dessa política pública, o relatório ainda não contempla esses outros pontos de vista, esses outros argumentos também científicos que são importantes serem contemplados no aprendizado e na formação das mentalidades das crianças. As questões culturais, sociológicas, de outras ordens. Então, eu não me sinto, eu estou sendo muito honesto aqui, o seu relatório tem méritos, assim,
está sustentado, mas ele é incompleto. E eu não gostaria de votar nele agora, porque eu votaria pela rejeição por isso, por não contemplar esses outros pontos de vista. Então, essa é a minha posição. Se a gente pusesse em votação agora, eu votaria pela rejeição, infelizmente. Muito bem. Então, esclarecidos todos os pontos, eu devolvo a palavra à deputada Mara Gabrilli como relatora. Pergunto se quer fazer alguma manifestação final. Senhor presidente, eu retiro o projeto de pauta, então. Pensando numa audiência pública, algo que esclareça melhor, né, e assim seria muito importante uma releitura até do que está realmente escrito nesse relatório, né, porque até algumas questões colocadas pelo deputado Pedro não estão escritas aqui, inclusive com relação ao uso do medicamento. Então, assim, seria importante que a gente tivesse um entendimento profundo do que o relatório traz, né, e, de repente, ouvir também essas entidades que são tão a favor do projeto e que imploram para que ele seja rapidamente aprovado e que a gente tenha uma política pública para esse segmento. Cumprimentando-a mais uma vez pela grandeza do encaminhamento, eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas estão aqui todos aflitos, mas nós só não cairíamos no erro de protelar indefinidamente uma matéria tão importante. Vossa Excelência tem razão, que enquanto nós discutimos aqui, muitas crianças com esses tipos de transtornos estão sendo prejudicadas por falta de política pública, se nós marcarmos essa audiência o mais rapidamente possível. Eu gostaria de propor, não temos condição de fazer isso agora, porque não há, inclusive, brecha imediata na nossa agenda, mas que Vossa Excelência encaminhasse o pedido de audiência pública, que nós julgássemos na terça-feira, já negociando a oportunidade de tentarmos realizar ainda nesse exercício, até porque todos nós aqui estamos com esse assunto agora instigados a encontrar alguma solução, até pelo apelo que Vossa Excelência faz de um conjunto de crianças que são prejudicadas enquanto a gente não resolve. Então, o encaminhamento que eu dou em função da retirada de pauta pela relatora é que sugiro que Vossa Excelência nos encaminhe, então, a solicitação do pedido de audiência pública. Nós vamos tentar encontrar um espaço ainda nesse exercício. Eu gostaria, como presidente, o meu mandato se encerra em 1º de fevereiro, de nós ainda podermos votar essa matéria pelas razões que Vossa Excelência colocou, se for possível, se for humanamente possível, em termos da limitação de tempo que temos. Posso fazer uma sugestão, senhor presidente? Pois não, deputada, é necessário mesmo uma audiência pública? Será que não seria interessante a gente se reunir com representantes, um grupo de trabalho, não é melhor? Porque aí não depende desse calendário de audiência pública, a gente pode resolver esse grupo de trabalho em menor tempo e chegar a um consenso. Com os interessados? Com os interessados. Som para a deputada, por favor. Tá ligado? Não está saindo som. Como nós temos que gravar, eu peço um minutinho só de atenção. Um minutinho de espera aqui. Deputada Mara Gabrilli, com a palavra para apreciar a sugestão feita pelo deputado Jean Willis quanto à criação de um grupo de trabalho e não realização de audiência pública para, de alguma maneira, apressarmos a apreciação da matéria. Não, sem dúvida, acho que o que a gente puder fazer para acelerar o processo, eu sou totalmente de acordo. E a gente podia já pensar, saindo daqui, em fazer isso nessa semana, na próxima semana, que eu gostaria muito que o presidente participasse da votação dessa matéria. Eu concordo. Terça-feira, se possível, a gente já pode se encontrar. Tá bom. Para a sugestão, claro. Para nos reunirmos como grupo de trabalho para discutir o relatório e incorporar essas outras demandas. Aí não sabemos se as pessoas que vão ao grupo de trabalho... Então, por exemplo, vamos com calma. Primeiro, a deputada acolhe a sua sugestão. Faremos, e será institucional, um grupo de trabalho desta comissão para trazer uma contribuição a essa discussão ao plenário.
nós vamos saber quem quer dele participar. Em primeiro lugar, levante o braço quem quer dele participar. Nós já temos a Mara, além da Mara, claro, o Lelo, o Pedro, o Jean, a Alice e o professor Dorinha. Então temos um grupo já bastante seleto, que aliás acompanhou o debate aqui. Isso é muito bom. Eu vou pedir para que nós possamos marcar desde já uma reunião de trabalho. Para a gente não ficar acertando aqui quando será, talvez valesse a pena já marcar para amanhã, é pouco provável, terça-feira da semana que vem. Nós temos reunião à tarde, pode ser por amanhã, 10 da manhã? Terça-feira, às 17 horas, atrapalha a reunião à tarde. No final da reunião. A reunião vai das 14 às 17? 17h30. Vamos marcar 17h30? Pode ser 17h30 na próxima terça, a reunião do grupo de trabalho. Deputado Lelo? Mas as pessoas que trazem o contraditório teriam que ter a presença confirmada. Não, trarão as contribuições dessas entidades, não vão fazer audiência pública. Então, cada qual procurará trazer os elementos de reflexão dos seus argumentos, exatamente. É isso. E se tão logo esteja pronto, a Mara Gabrilli, como relatora, preside o grupo de trabalho. Também? E fica aberta a possibilidade de convidar entidades para participar. Vocês decidem isso no âmbito interno do grupo agora, já não é mais nossa delegação. Aprovado o grupo de trabalho, encerramos às 13h02 essa reunião, não sem antes convocar reunião ordinária de audiência pública para depois de amanhã, quinta-feira, dia 29 às 10 horas, para audiência de proficiência em inglês e internacionalização das universidades, atendendo ao requerimento número 202 do deputado Jorginho Melo, aprovado em 31 de outubro deste ano. Reunião ordinária deliberativa para terça-feira, dia 4, às 14 horas, para tratar dos assuntos constantes da pauta 23, e reunião ordinária deliberativa quarta-feira, 5 de dezembro, às 10 horas, para tratarmos neste plenário da pauta de número 24. Está encerrado.